Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 1. Amém? Que diz o seguinte: sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se juntaram eles como um acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram saco velho sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos, e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E viram a Josué o arraial e a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Agora eu queria que você pulasse lá para o versículo 24. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e o destruísse, todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos nas tuas mãos, fazem aquilo que te parecer bem diante dos teus olhos. Assim, pois, lhe fez e livrou-nos das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que foi escolhido. Queria que você abaixasse seus olhos, orasse em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez, te agradecendo por tudo, Pai. Deus, eu venho te pedindo para que o Senhor venha preparando o nosso coração para poder escutar a Tua palavra, para poder sentir mais a Tua palavra. Pai, eu venho te pedindo também, Deus, que aquilo que eu venha falar e que venha sair da minha boca, que não seja palavras que venham encher o ego, mas que seja palavras de edificação. Eu estou aqui como instrumentos diante de Ti, Pai, para poder passar a Tua palavra. Então prepara o coração do Teu povo para poder escutar e acolher a Sua palavra. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. E todos dizem? Mais forte, igreja. E todos dizem? É muito bom, né? Quando a gente começa a pregar, principalmente histórias que muita gente já conhece. Porém, aqui o Senhor ele vai falar uma história que talvez pouquíssimas pessoas conheçam, que é a história de Josué. E principalmente, nós vamos falar aqui, enquanto tema, vamos falar sobre quando os olhos enganam diante do altar. O perigo de decidir algumas consultas sem consultar a Deus. Então nós temos que saber que a própria Bíblia Sagrada, ela é um eco eterno, na questão de eternidade, enquanto palavra, de histórias que vão nos ajudar do nosso dia a dia. De histórias que vão nos ajudar, principalmente a saber qual é o caminho correto que se deve seguir. Nós, enquanto cristãos, nós usamos a palavra não apenas como Bíblia ou então como livro qualquer. Nós usamos como Bíblia e como instrumentos de Deus. Nós acreditamos que tudo que está sendo escrito diante da palavra, diante da Bíblia, é o próprio Senhor que fala, seja para aconselhar ou seja para exortar. Então, quando a gente vai olhar, principalmente diante da palavra, nós vemos uma pequena falha em nós enquanto ser humano, que é a autossuficiência. E eu vou falar muito sobre isso.
Quando nós falamos sobre autossuficiência, nós estamos falando de uma pessoa que não consegue consultar a Deus porque está cheio demais de teorias. Nós estamos falando de uma pessoa que não quer consultar a Deus exatamente porque acha que já sabe de tudo diante do caminho. E a autossuficiência é uma grande pedra diante da nossa vida cristã. Porque no meio da autossuficiência, nós colocamos o Senhor arrecanteado como se fosse qualquer pessoa. E Ele não precisa ser consultado. É como se a gente colocasse o próprio Deus em um lugar de soberania extrema, que Ele tem que ficar como se fosse uma redoma. E daí a gente começa a pensar aqui na questão da própria vida cristã mesmo. Nós criticamos muito enquanto idolatria. Uma das coisas que a gente falou no culto infantil foi sobre isso, sobre idolatria. Porém, nós esquecemos que a nossa autossuficiência também é idolatria com o nosso ego. A autossuficiência faz você tirar o lugar de Deus, porque o seu lugar enquanto pessoa, enquanto protagonista já é o suficiente. Então você não precisa de uma pessoa para que venha lhe guiar, para que venha falar se está certo ou se está errado. A Bíblia, ela não esconde os fracassos, e isso é o que torna ela também soberana. Então, quando nós olhamos diante da Bíblia, da própria Bíblia, nós vemos homens e mulheres que caíram não por falta de poder, mas por falta de consulta diante de Deus. Vamos lembrar um pouquinho lá desde o início. Se você for lembrar do Éden, você vai lembrar de Eva. Eva, ela tinha uma única missão, que era desfrutar de tudo que existia naquele local. Porém, não podia desfrutar da árvore do bem e do mal. E a decisão dela de provar aquele fruto e também dar para Adão aquele fruto, teve um resultado, que é a queda da humanidade. Tudo porque não consultou ao Senhor diante de nada. Ela não queria saber aquilo que Deus ele tinha falado, não. Ela foi pela sua autossuficiência, foi pela sua autovontade e chegou e falou: eu posso fazer isso. Fez e teve uma queda de humanidade. Se você for mais um pouquinho distante, você vai chegar no rei Saul. O rei Saul, ele foi designado a fazer ofertas diante do Senhor. Porém, a oferta só podia ser feita quando Samuel chegasse. Os filisteus ficavam direto: e aí, Saul, vai acontecer não? Ei, Saul, olha, o tempo já está passando. Ei, Saul, olha, vai passar do tempo da questão da oferta. Saul, escolhido do Senhor, ele foi colocado diante do rei, certo que foi por eleição diante do povo, mas para ser rei também tem que ter um direcionamento do Senhor. E uma das coisas que ele decidiu fazer foi: eu enquanto rei, eu enquanto representante do Senhor diante da terra, eu posso fazer o sacrifício. Automaticamente, diante da ótica, ele é rei, ele pode sim fazer a oferenda, mas a ordem do Senhor não era para que a oferta fosse feita somente com ele. A oferta era para ser feita junto com Samuel. E do mesmo jeito que Saul pegou e ofereceu o sacrifício diante do Senhor, foi ele como se estivesse sacrificando aquilo que era o seu templo. Então, uma desobediência e também uma decisão tomada sem consultoria diante de Deus fez com que Saul perdesse seu trono. Agora era um rei sem direção do Senhor. Vamos falar de Samuel. Samuel, por um deslize, quase não desceu o óleo sobre Eliabe. A própria Bíblia, ela vai dizer que Samuel pensou na questão do seu pensamento, quando olhou diante de Eliabe e falou assim: não, esse aqui é o escolhido do Senhor, é ele que vai substituir Saul, porque ele é um homem alto, forte, de boa aparência, é ele. Mas o Senhor, ele falou uma pequena palavra: eu não vejo aparência
como vê os homens, eu vejo o coração. Só por conta de, se o Senhor não tivesse falado com Samuel, quase, Samuel não descia o olho sobre uma pessoa errada. Porque nós, enquanto ser humano, nós olhamos aquilo que está na nossa frente. Nós analisamos tudo o que está na nossa frente e julgamos aquilo que é certo ou que é errado. É como se a gente vivesse no mundo natural e não precisasse do sobrenatural para que viesse consultar sobre alguma coisa. É como se a gente não vivesse da dependência do Senhor. É como se nós fôssemos um filho sem um pai. Nós somos enteados. Nós vivemos nossa vida desse jeito, porque nós não queremos consultar o Senhor. Às vezes por medo, às vezes porque não é a resposta que nós queremos ouvir, porém é a resposta necessária. Nós temos que saber que a resposta do Senhor, seja ela sim ou não, sempre é para edificação humana. E por isso Deus, Ele não está colocando uma barreira entre você e Ele, não. Ele está lhe preparando para coisas que venham futuramente. Aqui em Josué 9 não é diferente. Eu falei tudo sobre a questão da autossuficiência. Se eu quisesse falar das histórias completas, eu poderia citar inúmeros exemplos. Porém, aqui em Josué, capítulo 9, nós estamos vendo aqui um relegado na questão de vitórias diante do povo de Israel. Josué, enquanto líder, ele fica satisfeito com o que o Senhor faz. Nós podemos colocar duas questões. Se você for olhar lá em Josué capítulo 6, vai mostrar que o povo derrubou uma muralha apenas com 7 voltas, por ordem do Senhor. É algo magnífico. Imagina só, você apenas orando, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, dando 7 voltas e do nada a muralha cai. É uma vitória. O povo está alegre, é uma resposta, sabe por quê? Quando você ora por uma coisa e aquela coisa responde, você sabe que Deus está no comando. Quando tudo isso acontece, Deus está no comando. Se você for ver um pouquinho mais à frente, no capítulo 8, nós estamos vendo a vitória sobre a cidade de Ai. E mais uma vez, vitória. E daí eu anotei uma pequena frase, dizendo que a sequência de vitória tem um pequeno espaço de perigo. Sabe por quê? Somos seres humanos. Quanto mais vitória, mais nosso ego cresce. Quanto mais nós temos vitória, mais o nosso ego sobe aqui em cima. Sabe o que é? É como se fosse o seguinte: olha, eu oro e cai. Olha, eu oro e aquela cidade é destruída. Cuidado comigo, porque eu oro e daí tudo acontece. Só que não é o eu, é o ele. Eu oro e ele faz a muralha cair. Eu oro e ele destrói cidade. Tem uma diferença muito grande entre você fazer alguma coisa e o Deus fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque você pode dar 7, 14, 21 voltas sobre muralha. Sem a agência de Deus, nada acontece. Sabe o que eu estou querendo falar? Você pode até cantar bem, você pode até pregar bem, mas sem a agência do Senhor, nada acontece. O fogo não desce, Deus não responde. Não responde. Deus não responde. Palavras não completam o sobrenatural do Senhor. O que completa o sobrenatural do Senhor é obediência, é ordem diante da casa, é servir ao Senhor. Não é o eu,
É o Ele. Ele. E daí, quando nós estamos no nosso período de bonança, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando nós estamos no nosso período de bonança, nós criamos uma casca de ferro e pode falar assim: pode vir, Satanás, porque minha fé está forte. E aí é que está o perigo. Será que sua fé está forte mesmo, ou você está confiando nas coisas que aconteceram ao seu redor? Sabe por quê? Quando nós estamos fortes, nós achamos que podemos fazer tudo. E aí eu lembro a palavra de Paulo, quando ele diz que ele pode estar fraco, mas Deus é forte e pode fazer ele forte também. E aí tem um pequeno erro quando você vai começar a ver esse versículo, porque Paulo, ele não coloca aqui, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, não. Ele coloca na questão de que, mesmo fraco, mas ele tem um Deus que é forte, e esse Deus que é forte, ele pode o ajudar. Isso faz total diferença, é você colocar sua confiança em Deus, e não em você mesmo. É você saber que tudo que você faz é por intermédio do Senhor. Se você canta, é o Senhor que fez você cantar. Se você prega, é o Senhor que deu a total agência. Você não pode nada, você não faz nada, nada. Então aqui, diante do capítulo 9, nós temos essa autoconfiança. E daí a gente pode colocar conjectura, por quê? Pode ter inúmeras interpretações diante de uma história. Portanto, que não venha contradizer aquilo que realmente diz a palavra. E daí, a história, o contexto por completo, nós estamos vendo aqui, os gibeonitas, ele olha para a cidade, olha para onde Josué está, e começa a pensar: o Senhor dos Exércitos está dando muita vitória para eles. Com isso, se a gente for enfrentar, a gente perde. Então, nós não precisamos enfrentar eles. Vamos fazer diferente. O que é que eles mais fazem? Eles acolhem. Então vamos nos disfarçar. Nós colocamos uma roupa velha, colocamos vinhos em odres velhos e levamos pão duro. Quando ele olhar para a gente e perguntar de onde a gente veio, a gente diz que veio de um lugar muito distante. De qualquer jeito, se a gente veio de lugar distante, eles não vão perceber. Aí agora a gente, olhando para essa história, se caso fosse uma pessoa que realmente estivesse ligado diante do céu, sabe, a primeira coisa que iria acontecer é: se a esmola é demais, todo mundo desconfia. Vou até trocar. Todo mundo desconfia. Do nada você chega a 3 pessoas ou mais pessoas, chega mais pessoas diante de um local que você não conhece, fala uma característica que você não sabe, a primeira coisa que deveria ser feito é: vou consultar ao Senhor. E não é isso que Josué faz. Josué, ele começa a fazer exatamente aquilo que Samuel fez com os filhos de Jessé: olhar com os olhos, e não é os olhos espirituais. Então, a partir daí começa o meu primeiro ponto: a camuflagem. Aquilo que Satanás usa diante para deturbiar, ou seja, iludir cada um de vocês. Em primeiro ponto, nós precisamos entender que a estratégia dos gibeonitas, eles não é entrar diante do campo com batalhas, com espada, com arma, não. Ele entra como se fosse servo do Deus vivo. E outra, quando ele se apresenta, eles falam do Deus vivo. A gente sabe do Deus vivo que vocês servem. E daí, ele tem uma mudança de estratégia. Ele não vai com fúria, ele vai com disfarce. E daí eu queria que vocês se colocassem diante do local. Façam uma auto-pergunta para vocês mesmos: quantas das vezes você não deixou cair na cilada de Satanás apenas porque algo era bonito?
Quantas vezes você quase adorou uma coisa apenas porque tudo era perfeito? Sabe por quê? Satanás, ele não age somente como a gente pensa que ele age, com destruição, com desordem. Não, às vezes eles vêm com paletó, com algo bonito, algo disfarçado, algo que vai emanar aos seus olhos a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele vir do jeito que ele quer, você não acredita. Aí eu começo a pensar, como é que está a nossa adoração em meio a esse tempo? Sabe uma coisa que eu falei dentro da escola? Nós vivemos o tempo da ilusão, onde tudo parece ser perfeito, onde tudo é perfeito, para falar a verdade. Tudo que é colocado na rede social é perfeito, tudo que alguém fala é perfeito. Enganar uma pessoa se tornou tão fácil, que ninguém consulta mais nada. Fake news, não se tem mais isso, é apenas tudo notícia verdadeira. Ninguém sabe mais aquilo que é certo ou que é errado. Então, diante do mundo, tudo se tornou ilusão. E isso também é uma armadilha de Satanás. Tudo é perfeito, tudo pode. Olha, faz isso. É porque aquela pessoa é muito antiga, é muito cafona, é tudo de qualquer jeito. Não, não é desse jeito. Olha, você quer fazer isso? Faça. É perante a sua vontade. E a Bíblia foi deixada de lado. Talvez a gente possa até pensar, eu vou consultar ao Senhor diante da Bíblia. Não, vou consultar diante da internet. Eu posso procurar outra coisa. Não, eu posso ver na internet, ver o que aquele pregador fala, o que é que aquela pessoa fala e nem sabe como é que é a vida da outra pessoa. E daí, eles chegam aqui, voltando para a história, quando ele chega diante de Samuel, de Josué, ele já chega dizendo o seguinte: nós vimos quão grande é o nome do Senhor, o teu Deus, porque ouvimos a fama. Talvez você não consiga, se você ler esse versículo, talvez você não consiga perceber qual foi a artimanha que eles usaram. E só vou repetir novamente. Vimos de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, porque ouvimos a fama. A única palavra que vai mudar toda a história é a palavra fama. Sabe por quê? Essa palavra toca no ego, não é na parte espiritual. Se chegou diante de Josué, Josué logo falou: então eles sabem. Eles sabem que o Deus que eu sirvo é muito grande. Então, quando ele vai colocar e coloca disfarces, ele começa a falar. Ele usou a própria palavra de Deus e elogiaram o testemunho de Israel. Eles apresentaram prova física, tudo um cenário perfeito. Eles pensaram em tudo. Olha, primeiro nós vamos chegar e vamos elogiar o líder. Vamos elogiar aquilo que ele vai fazer. Olha, vamos elogiar o povo. Sabe por quê? Porque todo mundo cai diante do ego. Todo mundo cai. Depois, vamos fazer a segunda coisa. Não podemos chegar com roupas bonitas. Vamos colocar tudo que aos olhos deles parece ser bom. Vamos colocar roupas velhas, colocar odres velhos, vamos pegar pão velho e tudo é um cenário perfeito. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não pensa duas vezes para poder te derrubar. Aonde você, cristão, às vezes brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Sabe uma coisa que a gente fala muito na intercessão? Olha, para o reino espiritual, eles não querem saber se você está doente, se você está de cama. Sabe por quê? Isso é ponto de vulnerabilidade. Ele não quer saber. Agora tem uma diferença entre posicionamento, que foi o que Josué não teve. Então, pela boa aparência, colocou um povo completo a perder. Eles acolheram. Agora, pense comigo. Imagina só, você criar um povo
instruir o povo, o líder, falar que tem que adorar mais ao Senhor. E do nada, intrusos dentro do local. Sabe por quê? Porque Josué deixou-se levar pelas aparências. Não a aparência bonita, mas a aparência que ele queria servir. Se o ponto dele é servir, e viu uma pessoa que estava necessitada, automaticamente o olhar enquanto líder dele de ajudar fez com que o povo caísse. E também pelo seu ego. As vitórias fizeram com que ele achasse que tinha contato direto com Deus. Aquilo que ele falasse era a mesma palavra de Deus. E sabe por que eu estou falando desse jeito? Com essas palavras completas? Porque Josué é você. Talvez a gente comece a pensar, nossa, como Josué é ruim. É. Todos os dias você faz isso. Todos os dias vem com palavras bonitas. Todos os dias Satanás ele chega para você com novas propostas. Não é com aquilo que você odeia, é com aquilo que você ama. Que para você não está fazendo nada, mas é apenas carcaça. Possa ser que para você não vê problema nenhum em assumir alguma coisa. Possa ser que para você não tenha problema nenhum em poder fazer aquilo sem consultar ao Senhor. Sabe por quê? Porque você está sendo levado pelo seu ego. O seu Deus não é o Deus dos exércitos. O seu Deus se tornou o seu ego. Você se tornou autossuficiente. Você só precisa de você mesmo. Vim para os cultos, para quê? Eu posso ficar em casa. Participar de alguma coisa da igreja? Não, preciso disso não. Eu já faço demais. E daí, mesmo com a cobrança do Senhor, para você, a cobrança sempre é para um irmãozinho do lado. E daí, aí é que vem o perigo. Talvez você está dentro do círculo da autossuficiência e você não consegue perceber. Sabe por quê? Porque você está voltado demais para o seu umbigo e Deus não faz parte da sua vida. Aí você vive uma vida de teatro, aonde você finge que adora ao Senhor e Satanás, ele finge que não é o seu Senhor. É exatamente isso. Sabe por quê? Diante da nossa vida cristã, Satanás é como se fosse um bobo da corte. Ele faz aquilo que você gosta. Ele se maqueia como você quer. Ah, eu quero só ficar no banco. É exatamente isso que ele quer. Ah, eu não quero servir ao Senhor como as outras pessoas servem. É exatamente isso que ele quer. Ele estaria atordoado se você estivesse se ajoelhando e orando ao Senhor. Ele estaria atordoado se você estivesse vindo para a igreja para adorar o Senhor. Ele estaria atordoado se você estivesse jejuando e orando, fazendo campanha pela sua casa, fazendo campanha pelo seu marido, pela sua família. Aí sim ele estaria preocupado. Mas por enquanto você finge que serve a palavra do Senhor, e Satanás finge que não é o seu Senhor. E vivemos nessa vida de teatro todos os dias. Sabe por quê? Ali para Josué, e você se colocando no lugar de Josué, ali no lugar de Josué, ele estava fazendo uma oferta imperdível. Imagina só, ele, enquanto local resistente, que não vai perder para ninguém, porque Deus dos exércitos está com ele, e agora ele acolheu pessoas que estão precisando. É uma oferta imperdível para ele, enquanto líder também. Imagina como é que vai ficar diante do arraial. Josué acolheu pessoas que estavam necessitando. Olha como é bom. É ótimo aos olhos humanos. Enquanto Deus ficava assim, ó, olhando de lado. E daí, o que mais ficou ecoando é que se a gente fosse clamar por avivamento, que a gente clamasse por discernimento espiritual. Se a gente fosse clamar para que uma igreja fosse avivada,
primeiro nós deveríamos pedir ao Senhor para que Ele ajudasse a discernir aquilo que realmente é do Senhor e aquilo que realmente não é. É o que está faltando. Porque abrir o arraial para qualquer pessoa é tornar um fiasco. Então, diante disso, nós vamos para o segundo ponto. A provisão sem consultar o altar. E eu falei o seguinte, o tema, que seria a consulta, o perigo de não consultar a Deus. E aqui, diante do versículo 14, nós começamos a ver uma história trágica. No versículo ele diz: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então, Josué, a partir desse momento, ele usa a sua lógica para poder acolher aquele povo. E daí, a gente começa a pensar, o nosso principal erro, o nosso maior erro, é não identificar a nossa fraqueza. O nosso maior erro enquanto cristão é não confessar ao Senhor aquilo que realmente nos é fraco, aquilo que é nosso calcanhar de Aquiles, aquilo que nos faz fracassar. Sabe por quê? Quando você confessa, o Senhor lembra. A psicologia diz que se alguém não libera perdão, vai morrendo aos poucos sem ele. Se você não consegue perdoar uma pessoa, automaticamente você não se perdoa. Então você não confia em mais ninguém. Sabe qual é o grande perigo? E daí, falo isso, porque quando a gente descobriu que ela estava grávida e descobriu que era menina, uma das coisas que eu falei foi: é tão difícil criar a menina. Porque a psicologia ela diz o seguinte, e eu acho que eu conversei isso alguma vez com Érica. A psicologia diz o seguinte, que se você não recebe o amor, seja de um pai ou de uma mãe, dentro da casa, a criança ou a mulher, ela sai procurando o amor em qualquer pessoa. E é muito forte isso. Porque, pais, vocês têm um direito ou dever de distribuir amor ou mostrar que a sua filha ou que o seu filho é amado, independente das correções. E que a correção é apenas uma parte que você ama eles. Sabe por quê? Porque sabe qual vai ser o resultado? Se caso não encontrar amor dentro de casa, o resultado é o que nós vemos. Casamento, depois do segundo casamento, não deu certo, o terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, porque não encontra o amor verdadeiro, aonde deveria encontrar dentro de casa. Então, quando você não procura a questão da presença do Senhor, e voltando aqui diante para Samuel, quando você não consegue distribuir, e você não declara diante do Senhor, você está abrindo uma brecha, que foi o que Josué fez. Josué não declarava, talvez, conjectura, talvez Josué nunca declarou que ele precisava consultar ao Senhor, mas ele se deixou levar pelo ego. Então a falta de oração, a falta de declaração, a falta de independência fez com que o povo perecesse, não em questão de fracasso, mas em questão de vulnerabilidade. Sabe por quê? Um arraial que seria fechado, uma vez que tem intruso ali no meio, automaticamente qualquer pessoa poderia entrar. Qualquer pessoa poderia entrar naquele local e desfrutar das estratégias que ele tinha enquanto batalha. Qualquer pessoa poderia entrar e poderia fazer o que quiser. Porque veio pessoas disfarçadas e conseguiram entrar, então vai vir outras pessoas. Isso se torna vulnerabilidade. O pastor Rivaldo uma vez ele falou sobre legalidade, que é um dos princípios do pecado.
E aí, isso é a legalidade. Eu vou fazer isso porque parece bom aos meus olhos. É uma brechinha que você abriu. Quando você vai ver, você não consegue voltar atrás, porque você foi autossuficiente. Você se consultou e não consultou diante de Deus. E por isso, para que você venha ter uma restauração, volte com pressa diante do Senhor. Reconheça onde foi que você errou. E volte novamente e peça direcionamento para poder saber o que é que você vai fazer. Sabe por quê? Um sino que tem apenas um símbolo bonito, ele não soa sozinho, ele precisa de ajuda. Sabe o que eu estou querendo falar? Às vezes o seu ministério está por aparelho e você precisa de ajuda. Às vezes a sua vida espiritual está por um fio e você precisa de ajuda. Declare ao Senhor, declare que você precisa de ajuda. Fale: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de buscar mais. E outra, fale onde você caiu. E daí a gente entra no terceiro ponto: a consequência. Josué, ele viu, que o que ele fez foi errado, porque todo mundo começou a comentar e dizer que aquele povo não era daquele local. E Josué, ele se volta diante do Senhor e diz, que fez algo errado. Logo, tudo que nós fazemos, nós temos consequência. O primeiro passo é você voltar. Porém, o Senhor, ele não lhe isenta da consequência. Então, aqueles vizinhos que estavam no meio deles, eram apenas pessoas de engano. E daí, a gente tenta lembrar que o engano, ele tem uma perna curta. Sim, o Senhor, ele pode mostrar. Porém, tem que ter o primeiro passo, que é seu. Então, quando a verdade apareceu, quando Josué, ele entendeu que ele tinha feito a aliança com o Senhor, e para isso ele precisava sempre consultar ao Senhor, e que o local dele não era dele, mas era do Senhor, ele reconheceu que aquilo que ele fez foi errado. E daí, ele volta atrás enquanto líder. Porém, uma coisa que um líder, ele não pode voltar atrás, e principalmente costumes daquela época, e que nós levamos até os dias de hoje, é que uma coisa jurada diante de Deus não pode ser quebrada. E Josué jurou. Então, Josué não poderia colocar aquele povo para fora. Josué não podia matar aquele povo. Como consequência, quando nós não consultamos ao Senhor, nós somos obrigados a viver com a nossa maior decepção. Quando nós não consultamos ao Senhor, nós somos obrigados a desfrutar da nossa decepção dia após dia. Sabe para que isso? Para que você entenda que tudo que você vai fazer, você precisa consultar ao Senhor. Sabe o que Paulo disse? Olha, eu fico com um espinho na carne que por 3 vezes eu orei e isso não passou. Eu não sei qual é o seu espinho. Eu não sei exatamente como é que está a sua vida. Porém, tudo existe uma consequência. Não é por negligência de Deus, mas é por inteligência. Não é por negligência de Deus, é por negligência humana. Ah, Senhor, eu orei tanto por isso, mas isso não acontece. Às vezes é o seu espinho na carne, porque uma vez aconteceu e você voltou atrás. Você não agradeceu ao Senhor,
você não consultou ao Senhor, automaticamente é seu espinho na carne. Para que você lembre que quando você passar novamente por coisas piores, você entenda que você precisa da agência de Deus. Ninguém consegue viver no mundo sozinho. Sabe por quê? Uma pessoa que não tem conjunto, que não tem direção, uma pessoa que não tem um pai para direcionar, você cai em outro abismo. Pode um cego guiar outro cego? Sabe o que está dizendo? Pode um humano guiar o outro humano? Não, não pode, porque nós somos dependentes da agência de Deus. E é isso que vocês vieram fazer aqui, é procurar a agência de Deus. Vocês vieram procurar mais de Deus. Eu não sei exatamente o que é que você o que você está precisando, o que você busca. Eu não sei qual é o pecado que você tem. Eu não sei o que é que você não consegue tirar da sua vida espiritual. Mas de uma coisa eu sei, que você tem que procurar o Senhor rapidamente. Sabe por quê? Às vezes o não saber é a autossuficiência. O não saber é o ego falando mais forte. Sabe por quê? No fundo, você sabe onde é que você está pecando. Ou você volta ao Senhor, ou o estranho vai ser você. Infelizmente é isso. Talvez se Josué ele negligenciasse o seu papel de líder, talvez ele seria o morto. E talvez outro líder se levantaria no meio do arraial. Ou você tira a pedra, ou você vira a pedra. Ou você volta novamente ao caminho do Senhor, ou o Senhor, Ele trata com você. E às vezes o tratar do Senhor não é a melhor forma. Às vezes é só na prova que você percebe que você precisa mais do Senhor. Então, por isso, para poder encerrar a palavra, e já chegando na parte final, olhar para essa história, é lembrar que Deus, Ele é soberano, e que nós dependemos dEle. Nós precisamos redesenhar a nossa vida espiritual, a quem você está buscando. E daí nós precisamos também fazer as mesmas perguntas todos os dias: o que será que eu tenho feito para o reino do Senhor? E daí, quando a gente começa a pensar diante dos passados, como a gente começa a pensar diante dos nossos erros, nós começamos a ver que Deus, Ele é tão grande e tão misericordioso, que daí Ele volta para você e começa a falar: eu lhe dou uma nova chance. Então, a palavra de Deus, Ele grita muito alto, principalmente quando você vai começar a ver a história de Josué. E mais uma vez, lembre, Josué é você diante dessa história. Aqui tem um passo principal do que pode ser feito para a restauração. É o erro, reconhecer o erro, se reconectar com Deus. O erro, reconhecer o erro, reconectar com Deus. Agora tem uma diferença entre reconhecer o erro e também não fazer mais. Caso contrário, você só fica no erro. E mais uma vez, você finge ser cristão e Satanás finge de ser o seu Senhor. Isaías 30:1, ele diz o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que estabelece aliança, mas não pelo meu espírito, mas para acrescentarem pecado sobre pecado. Sabe o que Isaías está falando aqui? Ai de vocês que não conseguem consultar ao Senhor, mas consulta qualquer pessoa, ou consulta qualquer coisa que venha satisfazer o seu ego. Sabe o que é isso? É pessoas rebeldes, é acrescentando pecado sobre pecado. Ah, mas aí o irmãozinho falou que eu precisava fazer isso, eu fui procurar outra pessoa, ele disse que não, então eu vou na outra pessoa. Sabe o que é isso? É colocar pecado sobre pecado. É porque você nunca adorou ao Senhor. Sabe por quê? Se você adorasse na primeira palavra de conserto, você escutaria.
Provérbios 3, do 5 ao 6, ele diz o seguinte: confie somente no Senhor diante do seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça que o Senhor é o Senhor de todos os caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando consultamos a Deus, nós desatamos laço. Quando consultamos a Deus, nós nos reconectamos. Quando nos consultamos a Deus, nós vivemos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Então, eu não sei exatamente o que é que vocês vieram fazer hoje. Eu não sei exatamente o que é que vocês vieram buscar, mas eu espero que vocês estejam consultando ao Senhor. Queria que a igreja se pusesse de pé, e queria que vocês fossem para casa com uma única palavra: autossuficiência. Porque quando nós somos autossuficientes, nós damos um passo para o pecado nos aprisionar. Quando nós estamos autossuficientes, nós já estamos do lado de Satanás. Sabe por quê? A suficiência, ela só vem de Deus. Queria que vocês fechassem seus olhos. Queria que vocês fechassem seus olhos. E queria que você fizesse uma oração. Queria que você fechasse seus olhos e começassem a orar ao Senhor e pedir para que Ele lhe dê estratégias e caminhos para que você venha se reconectar com Ele. Aonde foi que você caiu? Será que você está aqui, mas será que você está servindo por completo? Será que sua adoração está completa? Josué, ele fracassou quando ele não consultou ao Senhor. E aonde foi o seu fracasso? Vir à igreja, círculo de oração, participar de conjunto, não é reconciliação do Senhor. Secreto é. Então, comece a orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, entrando na Tua presença, Deus, mais uma vez, Pai, te pedindo para que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós erramos, nós pecamos, estamos nos voltando diante de Ti, Pai. Nós entendemos que nós temos um Pai, e é para isso que nós direcionamos o nosso olhar. Assim como Paulo disse, nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, e é para Ele que nós olhamos. Mas, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, enquanto pessoas que teve vidas quebradas, pessoas que por alguma coisa se deixou levar por alguma agência de Satanás. E hoje nós queremos voltar diante de Ti, voltar para o Teu centro. Comece a orar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor. Queria que você voltasse e dissesse assim: Senhor, eu quero que o Senhor tome a frente de tudo. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz.
Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais seguir a minha vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que estará sempre comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Para poder encerrar aqui a minha palavra, deixa eu só deixar um testemunho bem rápido, e que daí eu aprendi mais diante do Senhor. O pastor Rivaldo falou uma vez aqui sobre um processo seletivo que eu ia fazer em Bananeiras, que era da UFPB de Bananeiras. E daí, né, fiz a inscrição. Primeiro, eu já deveria saber que a inscrição, que não era do Senhor, primeiro porque minha inscrição já tinha dado errado. Fui fazer a minha inscrição, aí na hora, né, tipo, não tinha visto que tinha retificado o edital e colocaram que o atendimento era só pela manhã. Fui fazer minha inscrição à tarde, aí logo deu errado. Não consegui carro para poder voltar, mesmo sem fazer a inscrição. Cheguei em casa, era quase 9 horas da noite, só porque eu fui fazer uma inscrição de ônibus. No outro dia eu falei assim, não, mesmo assim eu vou deixar meus documentos com uma amiga de Elaine e ela vai fazer a minha inscrição. Ela foi fazer a minha inscrição, tinha faltado um documento. Aí a mulher disse assim, você tem 1 hora para poder enviar esse documento, senão vai ser indeferido. Saí da sala de aula, enviei o documento, tudo ok, saiu lá o nome. A vaga era para PCD, ou seja, se eu passasse e um PCD passasse, a prioridade era dele. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer, porque se o Senhor me ajudou na UFPB, então Ele vai me ajudar também lá na UFPB. Só que daí eu tinha falado para a Elaine, eu falei assim, mas se caso eu passar, como é que vai ser feito? Porque eu trabalho em Guarabira e aí vou trabalhar em Bananeiras. Se eu trabalhar em Bananeiras, como é que vai ficar a igreja? Aí eu levei naquela ilusão, mas Deus, Ele provê tudo, né? E daí veio o carro, né? Aí quando eu vi o carro, eu falei assim, então Deus, Ele está provendo, é uma resposta do Senhor. E você que fica caindo nessa ilusão. Quando eu fui fazer a prova, o PCD estava lá, ela não passou. Por incrível que pareça, só quem passou só foi eu e outra menina. Só que eu fui desclassificado por uma coisa só. E eu tinha até falado para a Rivaldo, assim, não passo nem embaixo da porta, porque foi muito difícil, tudo deu errado. Eu dei minha aula às cegas. Quando você participa de um processo seletivo para a universidade, se você colocou no plano de aula que tem que dar 50 minutos, ou você dá 50 minutos fechado, ou 51 minutos. Se você der menos de 50 minutos, você perde 20 pontos de cada categoria. Então, abaixa muito sua nota. Então, eu tirei nota 8. Só que eu dei aula às cegas. O notebook não queria pegar, o cabo não queria pegar, não podia usar celular para marcar o cronômetro. Então, eu dei a minha aula e daí terminei. Quando terminou, ela falou assim, 44 minutos. Aí eu falei, então, já era. Quando saiu o resultado, eu fiquei com nota 8, que é 80, né? Então, na teoria eu passei, só que teve a inflação. A minha nota foi para 40, reprovado. Só uma pessoa passou e não foi PCD. E daí foi o que veio, né? O estralo diante do Senhor. Eu fiquei levando muito, porque exatamente essa palavra de tá ganhando sempre e você fica colocando como se tudo é resposta do Senhor. Tudo é resposta do Senhor. Bananeiras era contramão para mim. Então, se eu assumisse lá automaticamente, aqui na questão da igreja, né,
deixaria de lado. Mas eu fiquei, não, o Senhor Ele provê, o Senhor Ele provê, o Senhor Ele provê. E não é exatamente isso. Eu não consultei o Senhor. Foi diferente da UEPB, que na UEPB eu fui orando para fazer o processo seletivo. Nesse eu não fui. Eu já participei, deve ser a mesma coisa. Não fui. Me decepcionei, foi muito difícil. Mas serviu de experiência e aprendizado para poder consultar o Senhor. Seria boa a oportunidade se caso fosse para concurso lá, porque se fosse concursado só precisaria ir um dia, não atrapalharia a questão aqui da igreja. Mas contratado você tem mais de um expediente. Então é só de aprendizado para vocês também, para que você entenda, tudo nós temos que consultar ao Senhor.